Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Que possivelmente poderão estar ouvindo essa mensagem depois. Essa mensagem da parte de Deus. Eu usei um tema para essa mensagem um pouco pesado. Fala sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, na época, ela foi uma construção feita por um homem denominado Nimrod, homem mau. E o intuito dele era de fazer chegar com que essa torre tocasse o topo dos céus. Esse era o intuito de Nimrod. E Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, então Deus ele vem e entra em ação para que tal ousadia não se sucedesse. E Deus então ele vem e confunde a língua dos homens. Haja visto que era uma língua universal que ambos falavam naqueles dias. Não havia os seus dialetos, outras linguagens das quais nós temos hoje, da qual para entendermos precisamos estudar demais para poder entender o sentido original da palavra pela qual as pessoas estão falando. Mas naquela época aprove a Deus então destruir a Torre de Babel. Por quê? Porque eles estavam falando a mesma língua. Eles estavam então dando continuidade em uma obra da qual essa obra não seria aprovada por Deus. Por quê? Porque ela iria, por consequência, tocar ou simplesmente relar no topo do céu. O mais que eles pudessem chegar perto do céu, eles queriam fazer com que essa torre chegasse até lá. Então eu quero com rápidas palavras vos dizer a respeito um pouquinho de falarmos a mesma língua. Hoje em dia existem inúmeros veículos de comunicação, como talvez a via internet. Você que está me vendo através dessa live feita pelo Facebook, tem vários tipos de vídeos que podem ser gravados. Mas eu quero falar aqui um pouco da desunião que existe em nosso meio, que é muito interessante frisarmos isso. Porque a Bíblia diz que haverá um dia em que os homens eles não suportarão a sã doutrina, mas antes, tendo concluídos, amontoarão para si segundo as concupiscências, segundo os próprios pecados. Eles vão amontoar pessoas segundo os seus próprios pecados. Mas é muito interessante, irmãos, aqui frisarmos isso, para que os irmãos possam compreender o que eu quero chegar no sentido, que eu quero chegar, para mostrar a grande desunião que existe em nosso meio. Por exemplo, hoje nós pertencemos a uma igreja chamada Assembleia de Deus Ministério de São Lourenço. E existem inúmeras igrejas do nosso campo. Mas quando um irmão ou irmã, ele vem através das redes sociais ou através de qualquer veículo de comunicação, por exemplo, esses dias teve acho que está se candidatado a deputado, ele esteve na nossa igreja aqui, no final ele distribuiu alguns folhetinhos. Eu li o folheto deles e a ideia dele é muito boa. Até por consequência, eu acho que cristão deve votar em cristão. Cristão que sejam verdadeiramente cristãos diante de Deus. Eu achei sinceridade nele, então praticamente ele já tem o meu voto. É José de Arimateia o nome do senhor. Então, através daqueles folhetos, ele consegue atrair para ele um grande número de perspectivas de pessoas que poderão até, através
deste veículo de comunicação que é o folheto, saber um pouquinho a respeito da vida deles. Mas é muito interessante quando se trata em comunidade nossa igreja, nós que somos cristãos, parece que existe uma imparcialidade entre nós. As pessoas deveriam serem propagadores do Evangelho, levarem as boas novas. Sempre que um irmão, por exemplo, estiver aí fazendo menção da palavra de Deus, que alguém pudesse compartilhar para que chegasse a palavra de Deus a mais pessoas. Mas simplesmente isso não existe. Por quê? Porque existe uma competitividade no meio cristão. Um quer ser mais bonito do que o outro, um quer falar mais bonito do que o outro, um quer demonstrar ser mais conhecedor da palavra de Deus do que o outro. E por sua vez, eles começam a assistirem então a sua mensagem e daqui a alguns minutos eles param. E simplesmente elas vão ficar registradas no seu Facebook por 24 horas. Depois elas irão sumir. Só que tem um porém, irmãos. Era muito interessante se uníssemos as forças, porque as pessoas aí no mundo secular, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aí, os que são não cristãos, quando há alguma coisa para que eles possam se unir em prol de alguma pessoa, eles agarram com unha e dente. Mas quando se trata de ministérios nosso mesmos, das nossas igrejas, existe uma grande imparcialidade. E infelizmente, a paz do Senhor, pastor Jair, Deus abençoe o senhor. E infelizmente isso tem ocorrido nas nossas igrejas. E é muito triste por sua vez, por quê? Porque a igreja deveria ser um canal de propagação das boas novas de Cristo. Através das mensagens pelas quais os nossos irmãos eles pregam. Constantemente eu estou trazendo publicações de pessoas que não são, muitas vezes, nem próximas a mim para o meu Facebook. Mas eu sei que a palavra que ele está pregando ali é uma palavra verdadeira, é algo da parte de Deus. Louvores. Então eu acabo trazendo para dentro da minha rede social, para que outros irmãos possam ter acesso ao mesmo e a compreensão do sentido da mesma. Mas o que está acontecendo na verdade, a verdade é de que quando nós paramos para falarmos um pouquinho da palavra de Deus, não é o ímpio que muitas vezes dá risada de nós fazendo as nossas lives, nós levantando de madrugada para orar em prol da família ou coisa parecida. Mas somos nós mesmos os cristãos. Estamos guerreando entre nós mesmos. E a Bíblia ela é muito certa quando ela diz que um reino dividido ele não subsiste. Então, infelizmente, nós estamos lutando contra nós mesmos. Por isso não há um crescimento na igreja, e sim um inchaço. A igreja de 5 anos para cá, ela não tem crescida. A igreja, por sua vez, ela tem inchada. Ela tem se tornado uma igreja cheia, mas não de Deus, cheia de coisas do mundo. Porque as pessoas que estão vindo do mundo para dentro da casa de Deus estão trazendo consigo bagagens. E essas bagagens que, por sua vez, a outra hora, há anos atrás, quando elas vinham, nós conseguimos, através de um culto de libertação, através das orações, através dos clamores a Deus, e rapidamente essa pessoa já estava fazendo parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque ela conseguiu uma libertação total. Total. E ela poderia logamente fazer parte do corpo de Cristo, participar das Santas Ceias, estar mais afetiva nos trabalhos da igreja. Mas hoje não. Hoje a estratégia do nosso adversário não é de tirar as pessoas de dentro da igreja. É simplesmente de deixá-las lá dentro, porque lá dentro elas irão passar pela sequidão espiritual.
Irmão, que isso sequidão espiritual? Lá tem palavra, lá tem louvores. Tem sim, mas só que não são palavras e não são louvores direcionadas por Deus. Nós simplesmente chegamos na hora do culto, abrimos a Bíblia ali e no versículo que deu nós vamos lá e lemos a leitura oficial. Culto ele começa dentro do nosso lar, no nosso dia a dia desde cedo. Então as pessoas vão lá simplesmente e abrem a Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo tal. Vamos ler aqui sobre a parábola das 10 virgens. Aí eles leem a explanação bíblica a respeito daquilo ali e vão dando continuidade no culto. Dá oportunidade para A, dá oportunidade para B. Um vem e fala bobeira em cima do púlpito, tá tudo normal. Outro vem e fala uma coisa lá, tá tudo normal. Mas só que infelizmente o verdadeiro culto a Deus, ele tem deixado de desejar. Porque quando nós saímos das nossas casas e vamos para a igreja para cultuar, nós estamos indo para cultuar um Deus que fez os céus e terra. Um Deus que criou todo o universo com a sua palavra dizendo haja. Mas quanto a mim e a você, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. As pessoas que estão perdidas no mundo também são imagem e semelhança de Cristo, porém ofuscada. Eles não têm o brilho do Espírito Santo. É necessário com que essas pessoas possam irem à igreja, reconhecerem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir de então, ela se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas só que o que tem dado de escândalos e impedimentos na obra de Deus tem feito com que o número de pessoas eles passam então a deixar de desejar de buscar essas igrejas mais sérias e vão para algumas igrejas de portas largas, aonde tudo pode ser feito. Você pode beber, você pode fumar, você pode prostituir, você pode fornicar, você pode ser ladrão, você pode ser tudo, menos cristão verdadeiro. E essas igrejas de porta larga, elas têm crescido fenomenalmente, dizendo, elas têm crescido de uma forma extraordinária, ao ponto de que as igrejas, que eram igrejas verdadeiras, que estão ao pouco abrindo as suas portas, elas têm diminuído. Muitas vezes não tem diminuído em templos, mas em quantidade de pessoas que estão dentro da casa de Deus. Porque mais vale a qualidade do que a quantidade de pessoas. Você pode ter uma igreja que você está lá congregando, você, sua esposa, seus filhos, e você ter meia dúzia de membros, mas que façam a diferença. Do que você estar lá, você, sua esposa, seus filhos, e terem 300 membros da igreja, sabendo que os 300 não fazem a diferença. A visão de Deus para nós é essa. É que nós venhamos nos unirmos para batalharmos não contra a carne nem o sangue, e sim contra potestades e principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Nós conscientemente ou inconscientemente pecamos diariamente contra Deus. E Jesus ele deixou a medida do perdão. A medida do perdão é 70 vezes 7. Se o teu irmão pecar contra ti, você deve perdoá-lo. Não deixe brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura, para que por ela muitos não venham se contaminar. Faça a obra de Deus, mas faça a obra de Deus com consciência. Não voltada a fábulas, a tipos de brincadeiras, a formas muitas vezes que nós temos visto aí, em que as pessoas têm levado a obra de Deus de qualquer maneira.
Nós entramos no culto pensando que vai ser um culto pentecostal, aquele reboliço, pandeiro tocando de cá, hino de fogo de lá, mas quando chega a hora da palavra, não há reverência nenhuma. Nós vemos pessoas levantando, mascando chiclete, com o celular mexendo dentro do culto. Pessoas que na hora da palavra saem e vão embora para suas casas. Infelizmente isso tem acontecido no nosso meio. Cultos que eram para serem culto pentecostal, as pessoas estão fazendo coisas ilógicas. Sendo que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo não deixa ninguém inconsciente. Tudo que nós fazemos na obra de Deus é no estado consciente. Se Deus te deu uma profecia para você entregar para alguém, você não precisa levantar no mesmo instante e ir lá e entregar. Haja visto que, por sua vez, pode acontecer de que a palavra de Deus já está sendo pregada. E a palavra de Deus ela é a maior profecia de que existe. Então você aquieta-te no teu lugar, espera acabar o culto, depois você vai até o teu próximo e entrega aquilo que Deus mandou você dizer. Isto é ter uma consciência de servir a Deus na casa do Senhor. É termos consciência da forma que nós estamos vivendo. Porque senão vira baderna. Muitas vezes a pessoa está pregando e muitas vezes levanta pessoas de um lado para o outro, vai entregar profecia para os irmãos lá de uma forma muitas vezes errônea, porque desconhece o que está escrito no livro de Coríntios, quando Paulo fala sobre a ordem e decência do culto. Fale 2 ou 3 pessoas no máximo em línguas estranhas. Se não houver intérprete, que esteja calado. E muitas vezes nós pensamos que estamos no culto pentecostal. Por quê? Porque simplesmente há línguas estranhas para todos os lados. Isso, se entrar um indouto ou uma pessoa não crente, ela vai ficar horrorizada. Por quê? Porque não há discernimento. A Bíblia diz: buscai os dons e principalmente o dom de profetizar. Porque quem profetiza, profetiza para a igreja e traz edificação para o corpo da igreja. Agora o que fala em língua, ele edifica a si mesmo. Porque ele fala em mistérios com Deus. Mas se não houver intérprete para a língua pela qual ele está falando, é bom que esteja calado. Porque o apóstolo Paulo diz que ele prefere falar 3 palavras na sua inteligência do que 10.000 em línguas desconhecidas. E isto é uma doutrina que deveria ser pregada nas igrejas, ensinado. Porque nós estamos vivendo uma época de meninice, de brincadeira com a obra de Deus. E infelizmente, aqueles que estão à frente dos trabalhos irão pagar um preço muito alto por essas almas. Por quê? Porque não estão ensinando a verdadeira palavra, a forma com que a mesma deve ser pregada. Como que a verdadeira palavra deve ser ensinada. Mas infelizmente estamos vivendo tempos difíceis. Tempos pelas quais a própria palavra de Deus diz que muitos irão se apostatar da fé. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Nós estamos vivendo esses dias. As pessoas já não têm mais amor ao teu próximo. Não existe isso. Amor ao próximo. Você pode até fazer alguma caridade com alguma coisa que você tem dentro da sua casa que esteja sobejando. Por exemplo, no culto de Santa Ceia, nós fazemos o quê? O culto das primícias. Eu não estou enxergando direito, deixa eu colocar mais aqui. Nós fazemos o culto pela qual nós pedimos para os irmãos trazerem 1 quilo de alimento para a suprição da obra de Deus. Para aqueles que estão carentes, passando por necessidades. Mas infelizmente o que você mais encontra quando os irmãos trazem lá, sabe o que é? Fubá, farinha de trigo e sal. Estão pensando que as pessoas são cavalos, são boi, são vaca. O que nós precisamos muitas vezes dentro do nosso lar não é isso, irmãos.
Nós precisamos de acompanhamento ministerial. Nós precisamos de pessoas com carisma para estar ao nosso lado. Se nós verdadeiramente somos cristãos, nós temos que fazer a diferença. O apóstolo Paulo diz que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram reconhecidos como cristãos. Por quê? Porque eles pareciam-se com Cristo. Mas parecia-se com Cristo em que forma, irmão Rodrigo? Em todas as áreas. Nos milagres, na forma de viver e de andar, na partilha do pão, na comunhão entre os irmãos. Eles eram unânimes em tudo, nas orações, nas súplicas. Tanto é que quando João Batista ele perde a sua cabeça degolado por causa da filha de Herodias, a Bíblia diz que Pedro na época ele estava preso. Só que a igreja primitiva, ela jazia em oração em favor de Pedro. Então Pedro, de uma forma lógica, não haveria como ele escapar da prisão. Ele seria morto. Só que com a oração da igreja, Deus fez com que Pedro fosse liberto. Então Pedro ele vai até a casa de Maria, onde eles estavam reunidos, porque eles sabiam que eles reuniam ali constantemente para fazerem orações. Então ele vai até a casa lá. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele vai bater na porta. E uma menina por nome de Rode, ela abre uma espécie de portinha que havia na porta. E quando ela depara com a realidade, ela vê que é Pedro, ela fica assustada, atômica. Por quê? Porque existe na cultura judaica de que quando a pessoa morria, o seu anjo, que é o anjo nosso, nós temos um anjo da guarda que nos guarda 24 horas. Não sei se você acredita, mas eu tenho o meu. Ele guarda eu 24 horas por dia. Está aqui, ó, do meu lado, preparado para batalhar. É ele que está fazendo o escudo meu, porque o diabo ele anda ao redor bramando a quem possa tragar. E ele lança os seus dardos inflamáveis contra as nossas vidas. E esse anjo que Deus colocou ao redor da minha vida está aqui com o escudo da fé me protegendo. 24 horas por dia. Mas pois bem, então quando ela abre a porta, ela vai dizer, é o seu anjo. Aí Pedro continuou batendo na porta, porque ela havia fechado a portinha. Aí quando eles abriram a porta, eles ficaram surpresos. Como que poderia um prisioneiro escapar da prisão de Roma naqueles dias? Só através do milagre. E esse milagre, sabe qual é o nome que se dá a esse milagre? Oração. No livro de Timóteo, no primeiro capítulo 4, versículo 5, diz que pela oração e pela palavra é santificado. Quando nós temos comunhão com Deus através da oração e através da palavra, nós nos tornamos santos diante de Deus. Aí as pessoas pensam que santo são as imagens criadas pelos homens. Não, aquilo ali não é santo. A palavra santo significa separado. São pessoas que deixaram de viver uma vida pecaminosa e se doaram em prol do reino de Deus. Elas se tornaram santas para servirem a Cristo. Mas são pecadores? São pecadores. Errôneas, vão errar, vão fazer tudo quanto é tipo de loucura que você imagina. Mas só que nós temos um intercessor que se chama Espírito Santo. Quando nós erramos e pecamos, a Bíblia nos deu a chave. Nós devemos entrar e dentro do nosso quarto, do nosso aposento, fechar a porta sobre nós e orarmos ao nosso Deus que está em secreto, que Ele nos recompensará. Então muitas vezes faltam na nossa bagagem algumas ferramentas, por exemplo, a oração, a separação do mundo, a consagração em jejum, abster-se de algumas coisas em prol do reino de Deus. Ah, irmão Rodrigo, eu não abro mão
no dia de domingo de lavar o meu carro, porque é primazia. Ele tem que estar bonito porque à noite eu vou no culto com ele. Sabia que você é um idólatra? E muitas vezes nós falamos a respeito da idolatria e falamos dos nossos irmãos cristãos católicos. Mas idolatria não é simplesmente venerarmos nichos feitos pelas mãos dos homens. Idolatria muitas vezes é idolatrarmos aquilo que nós temos dentro da nossa casa. Tem pessoas que idolatram o seu violão, tem pessoas que idolatram a sua roupa, tem pessoas que idolatram o seu cabelo, tem pessoas que idolatram sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Sempre existirá isso, irmãos. Mas quem é digno de honra, louvor e glória se chama-se Jesus Cristo. A Ele pertence todas as coisas. E nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança para que pudéssemos andar neste mundo como grandes luzeiros, como os verdadeiros candeeiros deste mundo, para que a luz de Cristo brilhe em nós. E as pessoas que olhem para nós possam compreender de que Cristo está na nossa vida. É uma mensagem rápida que Deus colocou no meu coração. Muito obrigado a você que esteve aí ouvindo a mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente, a Priscila, a Márcia Santos, Edivani Carvalho, a Bia Sérgio, Pastor Jairo, a Tatiane Prado e o Otoniel. Essas pessoas que estiveram aí, que seja por um pouco espaço de tempo vendo a mensagem, que Deus abençoe as suas vidas. Vocês tenham um ótimo dia de trabalho, que Deus proporcione a vocês livramentos de toda sorte de mal. Faça uma coisa, busque uma igreja comprometida com Cristo, e entregue a sua vida a Ele, porque você vai ver o quanto a sua vida irá melhorar. Nós somos testemunhas de Cristo neste mundo, testemunhas vivas daquilo pela qual Deus pode fazer na vida de um homem. Que Deus te abençoe nesta manhã, tenha uma boa tarde, um bom dia e que a paz de Cristo esteja em vossos corações em nome de Jesus.